Alan Scott é um dos personagens mais velhos dentre os heróis da DC, tanto dentro quanto fora dos quadrinhos, cara. Ele foi o primeiro Lanterna Verde e surgiu nas páginas da editora da DC, lutando ao lado da Sociedade da Justiça em julho de 1940. É claro que naquela época os roteiristas e desenhistas não tinham a menor ideia de como seriam os Lanternas Verdes no futuro e toda a mitologia por trás dos personagens. A sua origem foi bem humilhante. Centenas e centenas de anos atrás, um meteoro verde místico caiu na Terra, depois de vagar pelo universo por milênios. Caiu na China antiga após se fundir com a essência de um antigo Lanterna Verde chamado de Yalangur. Um místico chamado de Shang ouviu uma voz dentro do meteoro e profetizou que ele agiria 3 vezes, uma para trazer a morte, uma vez para trazer a vida e outra vez para trazer o poder. Shang transformou o meteoro em uma lâmpada, mas outros homens em sua aldeia temiam ele e o meteoro e tentaram matá-lo. A multidão estava prestes a ter sucesso, mas chamas verdes explodiram da lâmpada e os mataram. Depois de muitos anos, ele foi levado para a América e entregue a Billings, um paciente louco do asilo Arkham. Billings gostava de trabalhar com metal e transformou a lâmpada de estilo chinês em uma lanterna ferroviária ornamentada. A luz saiu da lanterna e ele havia sido curado da sua loucura, completando as 2 primeiras profecias. O poder dentro da lanterna era, na verdade, as forças mágicas reunidas do universo da Terra 1, unidas pelos Guardiões do Universo após a sua decisão de livrar as estrelas da magia para pavimentar o caminho para a ciência. Estava escondido no coração de uma estrela antes de se tornar um ser senciente. Depois de muitos anos, a lanterna entrou em um trem com o jovem engenheiro ferroviário Alan Scott. Scott pegou a lanterna e a segurou enquanto o trem passava por uma ponte. O trem descarrilhou e todos, exceto Alan Scott, morreram. Ao acordar nos destroços, a lanterna lhe disse: faça um anel na base do metal e deixe-o tocar a sua luz. Quando fez, o anel foi preenchido com o poder do Starheart, né? Alan Scott saiu, puniu o Decker e se tornou o Lanterna Verde. Vários elementos dessa história de origem foram atrelados aos Lanternas Verdes que conhecemos nos dias de hoje, como a bateria ferroviária, o fato do anel ser movido pela força de vontade e por aí vai. Mas, atualmente, com toda a expansão da tropa dos Lanternas Verdes nos quadrinhos, Alan Scott se viu cada vez mais desconectado dos personagens. É claro que ele ainda é um Lanterna Verde, o primeiro publicado, mas a sua origem e histórias são tão diferentes que é até difícil lembrar que ele é de fato um Lanterna. Mas nos últimos anos, a DC vem mexendo muito nos Lanternas Verdes e o Alan muito provavelmente vai estar junto com os outros personagens nessa bagunça que vai ser, né? Atualmente o Hal Jordan criou um anel de poder absorvendo energia da força de vontade da armadura de um caçador cósmico que estava atacando a sua cidade. Isso deu a ele um anel totalmente novo, sem conexão nenhuma, cara, com a tropa dos Lanternas Verdes e com novos poderes, como por exemplo, criar construtos de outras cores. Mas também veio com muitas desvantagens, como não poder sair do planeta e como não está ligado ao banco de dados dos Guardiões, não tem um tradutor universal. Bom, pra quem não sabe, a John Bet está patrocinando aqui o canal. É uma plataforma de jogos online para maiores de 18 anos, onde dá pra vir aqui e se divertir muito se você aí curte esse tipo de plataforma. Se você não curte, pode pular aqui o anúncio, não tem problema, tá bom? John Bet não é uma plataforma de investimento, é uma plataforma de entretenimento. Vindo aqui nesses jogos, são mais de 1000 opções, vocês podem vir se divertir muito. Obviamente, se você vencer, você pode tirar um cascalho. Se você perder, você perde o cascalho, tá bom? Pra jogar qualquer um desses jogos aqui, é só clicar aqui em depositar, colocar a quantia que você quiser por Pix, cai rapidinho. O depósito mínimo é de R$20, tanto o saque quanto o depósito é feito pelo Pix. Bom, vou vir com vocês aqui no Crash, que é um jogo aqui na John Bet que eu gosto muito. Vou colocar aqui, ó, 1.200. Eu não vou colocar tudo que eu tenho não, porque como eu disse, pode perder, então tem que fazer um gerenciamento aí. Deu começar jogo, vamos lá. Enquanto essa linha estiver subindo, estamos vencendo. Se ela parar de subir, ela vai crashar. E se ela crashar, a gente perde. Então aqui, ó, nessa retirada que já é nosso, a gente pode retirar a hora que a gente quiser. Não pode demorar muito. Ou você pode, você que sabe. No caso, eu já vou parar aqui agora no 3, ó. No 3 eu parei, colocamos 1.200 aqui e tiramos 3.108, tá? Continuou subindo mais, eu poderia estar aqui ainda, né? Só que eu não fui muito olho grande, eu já parei. E olha lá, crashou. Então
tem que saber o momento certo de tirar ali, tem que ter sorte também, fazer uma boa análise. Se você quiser vir aqui na JohnBet pra se divertir, você pode se cadastrar utilizando o meu código que é NERD, tem um link na descrição também, que você ganha um bônus de boas-vindas de até R$1.000 e 40 rodadas grátis pra você jogar, pra você ir aprendendo. Sim, você também consegue sacar esse bônus, só que aí você tem que fazer um rollover de 35 vezes. E tem uma coisa muito legal aqui que é o prêmio por indicação. Se você indicar algum amigo com o seu próprio link e esse amigo depositar pelo menos R$50, você ganha R$20. Na JohnBet você encontra suporte 24 horas, retiradas rápidas e pode jogar tanto no seu celular ou no seu computador. Já o Jon Stewart vem passando por transformações em seus poderes há alguns anos. Atualmente ele é a força de vontade viva e energiza a bateria de poder de todos os Lanternas Verdes da tropa. Jon está tão poderoso que, assim como Hal Jordan, consegue criar construtos de outras cores e se fechou por um tempo em uma base, onde recriou parte da Terra e a sua família para ficar morando por ali. Bom, esses Lanternas, juntos do Guy Gardner e Kylo Rayner, são os mais famosos e antigos da DC Comics. Eu imagino que o Kylo Rayner provavelmente não vai receber nenhum aumento expressivo de poder por agora. Afinal, ele já teve uma cacetada de poderes. Já foi hospedeiro da força de vontade, já foi o único Lanterna Verde do universo, já foi um Lanterna Branco e por aí vai. Já o Guy Gardner sempre foi um Lanterna Verde mais alívio cômico e jogado de escanteio. Então é outro que não deve receber nada da DC Comics. Mas então sobrou pro Alan Scott. O Alan atualmente está tendo publicações de uma HQ solo e graças a isso está recebendo mais espaço para o desenvolvimento de poder do personagem e de personagens também que o envolvem. Um desses personagens é o Vladimir Sokov, um antigo Lanterna Vermelho e ex-amante do Alan. Vladimir Sokov nasceu na Rússia no início do século XX. O seu pai era um homem de grande importância nas forças armadas e extremamente leal ao seu país. Essa lealdade foi herdada por Vladimir, que se juntou ao Exército Vermelho da União Soviética e se tornou um dos seus soldados mais condecorados. Quando o Lanterna Verde veio a público, os soviéticos começaram a tentar replicar sua fonte de poder. Os laboratórios vermelhos da Rússia foram capazes de criar uma lanterna vermelha e um anel que utilizava um poder de fogo que descobriram, chamado de chama carmesim. Pouco se sabe sobre a origem da chama carmesim, exceto que ela parecia de natureza mística e agia de forma semelhante ao poder do Alan Scott. Ele assumiu o papel de Lanterna Vermelho e se tornou um herói lá na Rússia, e depois criou uma longa rivalidade com o Alan Scott. Mas o que isso tem a ver com os Lanternas Verdes? Bom, simples. Vlad, demonstrou recentemente que pode manipular a chama carmesim sem a necessidade de um anel de poder. Até mesmo Alan reconheceu isso, tudo porque ele tem uma relação íntima com a chama e não depende de nada para manipulá-la. Isso indica que Vladimir pode voltar a qualquer momento e atuar como um Lanterna Vermelho e alterar o cânone dessa tropa, como Hal Jordan e o Jon Stewart estão atualmente fazendo. Vlad está demonstrando que existe um novo tipo de poder vasto que ainda não foi totalmente explorado. Nós podemos estar acompanhando então o nascimento de uma nova força elemental ou mística, ou até mesmo uma força fundamental da existência sendo descoberta. Tudo vai depender de como os roteiristas vão querer trabalhar isso, ou se vão apenas deixar de escanteio esse quadrinho e esses acontecimentos. E como a criação da chama carmesim foi baseada no anel de poder místico do Alan Scott, talvez os roteiristas estejam pavimentando o caminho para que ele também receba esse tipo de upgrade, manipular essa força dos lanternas sem necessidade de uma bateria ou de um anel. Na Terra 2, a versão do Alan é extremamente poderosa, graças à sua ligação com a energia do verde. Em algumas ocasiões, até mesmo utilizou o seu poder sem um anel. E para um personagem clássico como Scott, com mais importância para DC que a maior parte dos que vieram pós ele, o personagem em si, meus amigos, merece sim mais reconhecimento e um poder à altura do seu nome. Se gostou desse vídeo, dessa notícia, de ficar por dentro do mundo dos lanternas, deixa o like, se inscreve no canal e eu te vejo aqui no próximo vídeo. Valeu!